Bom, eu quero contar duas histórias para você. Uma é bíblica, outra é da mitologia grega. E você vai entender porque eu quero contar duas histórias para você aqui. A primeira está registrada no livro de Juízes, capítulo 13 a 16. E você que já leu o Velho Testamento já sabe de quem eu vou falar. Era um homem que nasceu de forma sobrenatural, no sentido de que seus pais eram estéreis. E um anjo aparece para os seus pais, dizendo que iria nascer um menino, que seria ungido desde o seu nascimento. Esse menino seria Nazireu. Nazireu significava que ele não iria beber nenhuma bebida, que ele não iria cortar o seu cabelo, que ele iria ser consagrado desde o seu nascimento. Na Bíblia, no Velho Testamento, tem pessoas nazireus. Eu sou narizeu, um pouquinho diferente, né? Tem nazireu e tem narizeu. Eu faço parte do segundo grupo. Então, o nome desse menino era Sansão. E a Bíblia diz que Deus deu uma força descomunal a Sansão. Descomunal, extraordinária. Sansão havia matado um leão com as próprias mãos, um leão que veio na direção, ele matou com as próprias mãos. A Bíblia diz que Sansão pegou uma queixada de jumento, um animal que estava morto, e ele matou 1000 filisteus naquele dia. O bicho era bom na pancada, irmãos, né? Ele era muito forte, porque a força vinha de Deus. Só que Sansão, se você conhece a história, sabe que ele era impetuoso, ele era impulsivo, tinha uma área muito fraca, que eram as mulheres, e de repente ele conhece uma mulher muito bonita, chamada Dalila, que não era do seu povo, ele se envolve com ela, e você pode ler os detalhes da história lá no capítulo 16, e acontece que Dalila trai a sua confiança e corta os cabelos, que era um símbolo da consagração de Sansão. Algumas pessoas que já ouviram essa história pensam que a força de Sansão estava nos cabelos. Não, a força dele estava na sua consagração a Deus. Porque ele era consagrado a Deus, ele era forte. Porque ele era consagrado a Deus, ele tinha o poder do Espírito de Deus sobre ele. Quando ele corta o cabelo, na verdade, é um símbolo da quebra de aliança com Deus, da sua consagração a Deus. E é por isso que ele perde a sua força. A Bíblia diz que ele teve os seus olhos furados, ficou cego. Os inimigos furaram seus olhos, fizeram dele um palhaço, zombaram dele, brincaram com ele, se divertiram com ele e colocaram ele para rodar um moinho. Enquanto ele foi rodando um moinho, humilhado, completamente humilhado, ele foi realmente reconhecendo qual era a fonte da sua força. E a história bíblica diz que na sua humilhação ele clamou a Deus. E quando ele clama a Deus, ele é levado por uma adoração aos deuses dos filisteus, e ele é colocado no meio do templo, e ele clama a Deus uma vez mais, a força de Deus sobre ele. E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas, povo inimigo, naquele dia, do que ele matou em toda a sua vida. E ele morreu naquele dia. Ele pediu força, ele destrói as colunas do templo, o templo cai sobre todos que ali estavam, e então ele morre com o povo, que ele tinha sido levantado exatamente para guerrear no nome de Deus. Estou contando essa história porque ela nos ensina que o orgulho gera fraqueza. Salomão já escreveu no livro de Provérbios que a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Que nós jamais devemos ser tomados pelo orgulho. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele foi tomado pelo orgulho. Agora, a história da mitologia grega que eu quero mencionar para você é a história de Ícaro. Ícaro tinha um pai que era um artesão muito habilidoso, muito inteligente, muito criativo, chamado Dédalo. E eles são levados pelo rei para a ilha de Creta. Eles eram de Atenas, são levados para a ilha de Creta para fazer lá a questão do labirinto. Você já deve ter ouvido essa história na mitologia grega. E aí o rei, chamado Minos, os prende dentro da ilha de Creta, não permite que eles vão embora mais. Então, seu pai Dédalo tem uma ideia extraordinária. Ele cria asas com penas de pássaros, coladas com cera, para ele e para o seu filho Ícaro voarem e fugirem da ilha de Creta. Só que ele dá a seguinte orientação ao seu filho, ele diz assim: não voe muito alto, para que o calor do sol não derreta as ceras. Não voe muito baixo, para que a umidade do mar também não molhe as penas. Siga o que eu vou fazer, voe pelo meio. Mas a história diz, na mitologia grega, que esse jovem Ícaro ficou tão entusiasmado com a liberdade de voar, ficou tão orgulhoso na sua experiência, que ele não ouviu seu pai.
Ele foi se aproximando cada vez mais, subindo cada vez mais do sol. Então a história conta que a cera se derreteu, a sua asa se desfez e ele caiu no mar, onde ele morreu afogado. E a história de Ícaro nos lembra também a mesma coisa da história de Sansão. Quanto o orgulho precede a ruína, quanto o orgulho precede a queda. Se você ouvir a frase, não seja como Ícaro, não seja exatamente um orgulhoso, não tenha excesso de confiança em você, porque esse excesso de confiança vai levar você à queda, à humilhação, a destruir coisas tão boas na sua vida. E sobretudo quando nós pensamos na nossa vida espiritual, o excesso de confiança em nós, ao invés do excesso de confiança em Deus, deixa eu usar essa palavra, da confiança em Deus vai levar a gente a derrotas terríveis. E é isso, eu vou falar da terceira história, é isso que eu quero ver com você na história de um outro homem, que é a história do apóstolo Paulo. Nós estamos nessa série extraordinária de mensagens que é Conte as Bênçãos. Nós queremos contar as bênçãos. Tem um hino antigo que diz, conte quantas bênçãos são. Tem uma música que ficou muito famosa aí, recentemente, uma cantora que ela diz, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Conte as bênçãos. Mas nós queremos refletir com você sobre bênçãos que normalmente a gente não considera, bênçãos que a gente não conta na nossa vida. Quero lembrar para você o texto de Efésios capítulo 1, verso 3, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. Paulo escreve em outra carta, nossa vida está oculta em Cristo. Nós temos tudo que precisamos para viver uma vida de intimidade com Deus, de honra a Deus, de caminhada com Deus, a melhor vida possível nesse mundo. Se você quer saber, Paulo enumera nesse capítulo 1 várias bênçãos, dessas bênçãos espirituais em Cristo, e você pode ler na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1. Agora hoje eu quero falar de uma bênção que a gente não considera muito, que é a bênção da fraqueza. A bênção da fraqueza. Domingo passado o pastor João falou da bênção do sofrimento. Hoje eu quero falar da bênção da fraqueza. E essa é uma bênção que muita gente não considera bênção. Por quê? Porque nós estamos numa cultura que enaltece a força, que enaltece o sucesso. Uma cultura que, de uma forma até imagética, constrói essa imagem de super-heróis. Essa imagem de que você vai dar certo sempre, você vai ser forte, você vai enfrentar as adversidades da vida e você vai conquistar muita coisa, você vai conquistar os seus sonhos. E muitas vezes eu e você acreditamos nessas histórias como se as pessoas não tivessem fraquezas e debilidades. Nós acreditamos esse símbolo de heroísmo de muitas pessoas. Puxa, o cara era uma família humilde, pobre, ele foi conquistando coisas, hoje o cara é um mega empresário no país. Muitas vezes a gente não sabe o caminho que o cara trilhou até lá, a gente só vê o sucesso das pessoas, a gente só vê as conquistas, e a sociedade procura enaltecer, nada errado com sucesso e conquista, quero destacar isso. Mas a gente precisa se lembrar de algo fundamental aqui, que a gente esquece, porque a gente busca tanto força, sucesso, capacitação, conquista, a gente esquece que é uma bênção ser fraco, que é uma bênção a gente ser frágil. Mas na nossa cultura, isso é quase um pecado. Isso é realmente muito ruim. E aí nós começamos a pensar que a gente não é bom para viver o que Deus tem, a gente não é bom para realizar os nossos sonhos, a gente não é bom o suficiente, a gente começa a olhar para as nossas inadequações e a gente começa a pensar assim, puxa, eu não sou um bom pai, não sou uma boa mãe, eu não consigo criar os meus filhos, parece que os filhos dos outros são mais obedientes que os meus, parece que os meus dão mais trabalho. A gente começa a pensar, poxa, eu acho que eu não sou um bom marido, não sou uma boa esposa, acho que eu não consigo lidar com esse negócio de casamento, esse trem aí, parece que os outros são mais felizes, parece que o marido da outra é melhor que o meu, parece que a esposa do outro é melhor do que a minha, ou ele é melhor do que eu, ou ela é melhor do que eu. Então, nós vivemos dias onde a gente desconsidera ou despreza as nossas fraquezas, despreza as nossas debilidades. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é isso que a gente deve viver.
Por isso nós queremos considerar bênçãos que muitas vezes no dia a dia são esquecidas. Alguém já orou aqui, nesse ano, não vou falar na sua vida inteira, mas nesse ano você orou: Deus me dá a bênção de ser fraco. Você orou por isso? Deus me dá a bênção de ser fraco. Você já orou assim? Deus me dá a bênção de ser fraco. A gente ora por curas, a gente ora por libertação, a gente ora para que Deus nos leve adiante, vencer nossos obstáculos, nossas dificuldades, mas você já orou: Deus me dá a bênção de ser fraco. A bênção de ser fraco. Eu quero ler então com você, falando hoje da bênção da fraqueza, o texto do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quero ler com você do verso 5 a 10. Quero que você preste atenção nessas palavras. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar aí a Bíblia no seu smartphone, acompanhar aqui também na projeção. Nós vamos ler na versão NVI. O texto diz: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Gloriar significa confiar, ufanar, se orgulhar. Paulo está dizendo: o que eu vou confiar na minha vida? Nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Paulo está dizendo aqui, para a igreja em Corinto, que ele não iria se orgulhar como superapóstolos que existiam, e que valorizavam tanto a força, como que eu diria, a aparência de força, de coragem, de ousadia, que estavam desprezando o apóstolo Paulo. E Paulo, nesse trecho da carta à igreja de Corinto, ele tem que defender o seu apostolado, mas ele não quer falar de si mesmo, porque ele sabe que ele não pode se orgulhar de si mesmo, de quem ele é, porque tudo é graça de Deus na vida dele. Mas ao mesmo tempo ele escreve, e aí no verso 1 a 4, ele fala como ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas extraordinárias que Deus revelou a ele, mas que ele não poderia compartilhar, de tão gloriosas que elas eram. Quando ele fala dessa experiência, ele usa a terceira pessoa, ele fala: eu conheci um homem, há uma pessoa, porque ele não quer nem se referir, porque ao mesmo tempo que ele precisa defender o seu apostolado, ele também não quer se gloriar do que Deus havia dado a ele. Ele não quer se gloriar em quem ele é, na sua capacidade própria. Então Paulo, vivendo esse conflito aqui, ele diz: eu não posso me gloriar a não ser nas minhas fraquezas. Ele fala: mas ainda que eu me gloriasse, eu estaria falando a verdade. Se eu disser para vocês o que eu já passei, aí ele fala, das chicotadas que ele levou, das perseguições, do apedrejamento, ele vai contando tudo isso. Ele diz: se eu contar para vocês, vocês vão ver que eu tenho realmente as marcas de Cristo. Mas eu não quero me gloriar em tudo isso. Não quero me gloriar em tudo isso. Esse é o conflito de Paulo, que ele precisa fazer para defender o apostolado de Jesus, mas ao mesmo tempo não se gloriar em si. Então ele diz aqui: eu evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Os inimigos de Paulo estavam falando assim: as cartas dele até são boas, mas a sua imagem, ele em pessoa, é desprezível. Os inimigos questionavam o apostolado de Paulo. Ele diz assim, falando dessa experiência que ele contou, de ter uma visão da glória de Deus nos céus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mais uma vez na Bíblia a gente vê que Satanás é real, que ele existe, e que muitas vezes ele vai agir na nossa vida de forma bem específica. Satanás existe. Paulo diz aqui: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, que tirasse esse espinho da carne, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me, tenho prazer, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Quem de nós aqui nessa manhã pode dizer: eu me alegro nas necessidades, eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nas perseguições, nas angústias, nas adversidades? O que Paulo está falando aqui é uma loucura para a sociedade, é uma loucura para o mundo, é loucura para muitos de nós aqui, porque ele está falando de algo que é uma inversão do que significa poder. Há uma inversão, uma nova definição de poder aqui que era desconhecida para o mundo, completamente desconhecido. Como assim? Ter poder quando a gente é fraco?
Como assim ter prazer quando a gente está tendo necessidades, passando por angústia? Como assim? É uma loucura o que Paulo está dizendo, e só pode ser vivido em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, mas é a verdade, e isso transforma a vida. Eu queria aqui mencionar 3 coisas a respeito da fraqueza, que a gente pode ver em Paulo, porque Paulo nos ensina, irmãos, que o importante não é ser forte, que o importante não é ter experiências espirituais variadas e extraordinárias, não é isso o mais importante, que o importante não é a nossa espiritualidade, mas a graça de Deus em nós, e isso é importante. Mesmo as mais exaltadas experiências espirituais, elas devem sempre ser entendidas na perspectiva do Evangelho, na perspectiva do Cristo crucificado, do Cristo que é o servo, que escolheu sofrer por mim e por você, para pagar o preço da nossa salvação. Então eu quero mencionar 3 coisas a respeito da fraqueza que Paulo menciona aqui. O primeiro é o orgulho da fraqueza. O orgulho da fraqueza. Onde ele se gloria, onde ele põe a sua confiança, o orgulho da fraqueza. Mais uma vez eu quero ler com você o verso 5 e 6. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Ou seja, eu posso até me gloriar nesse homem espiritual que viu isso, viu aquilo, mas não em mim mesmo. Como se fossem 2 pessoas diferentes. Ele diz, a não ser nas minhas fraquezas. A única coisa que eu posso me gloriar quando eu olho para mim são as minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Eu sei que é contraditório, mais uma vez, ele fala, eu até poderia, porque eu estou falando a verdade do que eu vivi, mas eu evito fazer isso, eu evito falar de mim, eu evito falar do que eu já fiz no Evangelho, do que Deus já fez por mim, eu evito falar do que Ele me deu, em termos de revelações extraordinárias, eu evito para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Você já notou que isso vai completamente contrário ao que a gente vive hoje? Porque as pessoas constroem uma imagem, falam coisas que não vivem, postam coisas nas mídias sociais que não são a realidade. As pessoas se interessam mais por aquilo que as pessoas veem e ouvem do que aquilo que elas realmente são. Isso não é Evangelho. Essa é a nossa cultura. Na época de Paulo a mesma coisa. As pessoas se importavam mais com a imagem que as pessoas tinham delas, com aquilo que elas ouviam delas, do que com aquilo que elas realmente eram, do que aquilo que nós realmente somos. Paulo fala aqui de se orgulhar por a fraqueza, porque Paulo quer que toda e qualquer avaliação da sua pessoa fosse feita à luz das suas fraquezas. O foco não deveria estar em suas conquistas ou dons, mas como Deus revela-se na vida dele, ou revelou-se na vida dele, revela-se na vida de cada um de nós, através das nossas fragilidades, através das nossas debilidades. Ali Deus opera, ali Deus realmente age. Paulo tinha esse conceito desde a primeira carta, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, onde ele dá essa nova definição de força. Eu quero mencionar para vocês 1 Coríntios 1, 27 a 29, quando Paulo escreveu, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus usa os fracos, sim, Ele usa. Deus usa as coisas loucas desse mundo, aqueles que não parecem sábios de forma sábia. Deus usa os fracos como os fortes. Por quê? Porque Deus realmente mostra o seu poder na fraqueza, para que ninguém se glorie diante dele. O apóstolo Paulo não foi o superapóstolo, o maior missionário que o mundo conheceu, escritor de mais da metade do Novo Testamento, na sua força. Ele foi tudo isso por causa da graça que alcançou. Ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o maior pecador. Eu sou o menor dos apóstolos. É assim que ele se via. Mas ele sabia que a graça de Deus estava se aperfeiçoando na sua fraqueza, nas suas lutas, nas suas necessidades. E ele, quando escreve isso aqui, ele sabe, Deus escolheu os insignificantes, para que aqueles que são soberbos, aqueles que são sábios, aqueles que detêm o poder, aqueles que conquistam as coisas da sua força, realmente vejam o poder, o meu poder, agindo na vida daqueles que não são como eles. Porque ninguém deve se gloriar de si mesmo diante de Deus. Então aqui nós vemos a grande inversão, irmãos. Sem Cristo, o que acontece com uma pessoa que não tem Jesus? A gente se gloria na nossa força. A gente publica a nossa força, a gente publica as nossas conquistas, a gente publica o nosso sucesso, porque a gente não tem Cristo. Agora, quando a gente tem Cristo, a gente publica a nossa fraqueza, a nossa debilidade, as nossas fragilidades,
A gente não precisa escondê-las, a gente não precisa de nenhuma forma disfarçá-las, a gente não precisa maquiá-las, porque é isso que nós somos. Todo ser humano é frágil, todo ser humano é fraco, todo ser humano é débil. Mesmo os maiores conquistadores do mundo, quando você lê as biografias, tem histórias trágicas, as suas debilidades, as suas fraquezas físicas, emocionais. Todo ser humano é assim, mas nós disfarçamos isso, porque é assim que a sociedade valoriza, é assim que a nossa carne, o nosso coração enganoso valoriza. Nós, sem Jesus, queremos valorizar nossa força, conquista, sucesso, porque é isso que representa o ser humano sem a graça de Deus. Ele é Deus de si mesmo, e Ele quer autenticar a sua liderança, a sua capacidade, as suas conquistas. Agora, quando a gente tem Cristo, a gente pode ser a gente, e isso é maravilhoso. Paulo não precisava esconder as suas debilidades, Paulo não precisava ficar ocultando. Puxa, se o pessoal descobrir que eu tenho um espinho na carne, se o pessoal descobrir que eu estou sofrendo aqui, que eu orei a Deus e Ele não me respondeu, se o pessoal descobrir, nunca eu vou publicar isso. Não, Paulo não precisava esconder a sua debilidade, porque ele tem orgulho da sua fraqueza. Ele não precisava ficar passando óleo de peroba na cara, maquiando as suas debilidades e fraquezas, as suas lutas. Não, de jeito nenhum. Por isso que nós sabemos tanto da vida de Paulo. Ele não precisava ter escrito. Ele podia só ter falado para a igreja de Corinto: olha, eu subi ao terceiro céu, Deus me deu o privilégio de ver coisas gloriosas que Ele não deu a ninguém. Mas não é isso que Paulo faz. Ele fala: Deus me deu sim, mas eu não me glorio nisso, não me alegro nisso, na verdade eu não confio nisso, de jeito nenhum. Não, eu confio na minha fraqueza, eu me orgulho da minha fraqueza. Então, irmãos e amigos, no reino de Deus, somente os fracos, é a inversão, somente os fracos se tornam fortes, somente aqueles que morrem é que vivem. No reino de Deus, somente quem perde é que ganha, e Jesus já afirmou isso. Esses são os paradoxos do reino de Deus, e Paulo aprendeu isso muito bem, somente os pequeninos se tornam grandes. E aqui nós temos um consolo, encorajamento, saber que nossas debilidades não precisam ser obstáculos para aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida. Não, nossas fraquezas não precisam. Na verdade, em grande parte, elas nos ajudam a depender de Deus e a experimentar a grandeza do seu poder. Eu sempre digo o seguinte: Deus pode não te usar, não porque você é pequeno, mas Deus pode não te usar porque você é grande. Deus pode não te usar porque você pensa demais de você, que você acha que você é grande demais. Deus usa gente pequena, que se sente pequena. O problema para Deus usar alguém nunca foi as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua timidez, como a gente às vezes fala: eu não compartilho de Jesus porque eu não tenho sabedoria, eu não sei falar como fulano, eu tenho medo se a pessoa vai dizer não, ou vai resistir, ou vai zombar de mim. Isso é normal, e são essas pessoas que Deus usa para a salvação de outros. Quando essas pessoas assumem as suas debilidades e confiam no poder de Deus, confiam que a graça de Deus está sobre elas, são essas pessoas que Deus usa para a sua glória, não aqueles que se acham grandes, jamais. Por isso Paulo, no capítulo 11 mesmo, ele já tinha afirmado assim: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se tem algo para eu me orgulhar, são as coisas que revelam a minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Segunda coisa que eu quero falar sobre a fraqueza, que Paulo nos ensina aqui, é o propósito da fraqueza, que eu acho que você já captou a ideia aqui da mensagem, o propósito da fraqueza. E isso está no verso 7. Paulo mesmo diz porque ele estava enfrentando algo que lembrava a ele da sua fragilidade, da sua debilidade. No verso 7, Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que Deus havia dado a ele, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Alguns já se lembraram de alguém aí que é o mensageiro do cão, que fica te atormentando. Você lembrou de alguém? Não? Você já pensou aí numa meia dúzia de gente que deve ser um mensageiro do gabiroto, não é possível. Tem gente que aparece na nossa vida que parece que é um espinho na carne mesmo.
E a gente às vezes é espinho na carne de outro também, viu? Paulo fala de um espinho na carne, ninguém sabe ao certo o que é, mas como ele usa a expressão espinho na carne, talvez fosse uma debilidade física. Alguns falam do problema nos olhos, porque ele escreve aos Gálatas falando dos olhos, e algumas cartas foram escritas por amanuenses, as pessoas que escreviam as cartas de Paulo enquanto ele ditava. Então alguns acreditam nisso, mas ninguém sabe ao certo, porque ele não fala o que é esse espinho na carne, ele se refere a esse espinho. E a palavra aqui no original grego é eskolopis, que é uma palavra que só aqui é encontrada no Novo Testamento. Na tradução da Bíblia do Velho Testamento hebraico para o grego, chamado Septuaginta, essa palavra aparece assim. Mas no Novo Testamento é só aqui. E é interessante porque ela é usada exatamente para denotar algo que frustra, que causa problema na vida das pessoas que estão em aflição. Então a gente vê claramente que esse espinho de Paulo era um problema, era uma frustração tão grande para ele, que ele ora por 3 vezes, ele pede: Deus, tira isso de mim. 3 vezes. 3 vezes. Ele ora porque isso estava afligindo de verdade. Mas tem um propósito, Paulo entende esse propósito. Ele fala: isso é como um mensageiro de Satanás mesmo. E quando a gente vê essa expressão mensageiro de Satanás, a gente se lembra de outra história bíblica, de Jó. E você sabe que Jó foi afligido por Satanás, que Satanás tocou nos seus bens, na sua família, inclusive na sua saúde, sempre dentro, e aqui a gente precisa lembrar disso, dos limites de Deus. É importante a gente saber que Satanás não é Deus, ele é uma criatura, e ele jamais vai tocar na vida de alguém que pertence a Deus, sem os limites do amor e da graça de Deus. O pastor Marinês mencionou aqui 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Se você nasceu de Deus, do Espírito Santo de Deus, você é selado pelo Espírito, você é propriedade de Deus, o diabo não pode tocar você de nenhuma forma, a menos que Deus permita. E quando Deus permite, é porque tem um propósito bom. Quando Deus permite que Satanás toque a vida de um crente em Jesus, é porque tem um bom propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz assim: eu estou meio desgostoso com aquele cara, não falou bom dia para mim hoje. Esse cara aqui eu vou deixar Satanás dar umas agulhadas nele hoje. Não, Deus não faz assim. Deus não é sujeito aos caprichos humanos. Se Ele permite algumas das lutas, das provas, ou das ações do diabo na nossa vida, é porque Ele é Deus. Como aconteceu com Jó, com Paulo, com o próprio Deus. Como aconteceu com Jó, com Paulo, com o próprio Jesus. Quando Satanás achava que estava derrotando Jesus na cruz do Calvário, ele estava Jesus. Quando Satanás achava que estava derrotando Jesus na cruz do Calvário, na verdade ele estava... Que confiam em si mesmos, que publicam as suas ações. Hoje tem bastante apóstolo, irmãos, por aí. Bastante superapóstolos, semideuses, arcanjos. Tem muita gente publicando a sua grandeza, o seu sucesso, os seus feitos. Paulo entendeu: isso aqui é para deixar-me humilde. Isso aqui tem um propósito. E que bom que tem esse propósito. Então que bom que eu estou sendo afligido, atormentado por um mensageiro de Satanás. Que bom que eu estou enfrentando essa dor, esse espinho na carne. Que bom, porque está me livrando de perder a comunhão com o Senhor. Está me livrando de me encher de orgulho, de deixar de depender de Ti. Que bom. Olha como Paulo enxerga a vida, irmãos. Há coisas na nossa vida que são sim fragilidades, debilidades, dificuldades, mas se nós formos olhar da perspectiva do reino, do evangelho, do plano de Deus para a sua vida, você vai cair de joelhos e vai agradecer: Deus, que bom que o Senhor está me mantendo aqui, que bom que o Senhor está me mantendo de joelhos, porque senão eu me perderia. Deus não dá asa para a cobra, irmãos. Você já ouviu essa frase? Graças a Deus, Deus não dá asa para a cobra. Está lá no texto bíblico São Manuel. Não tem isso na Bíblia, tá? Não tem isso na Bíblia. Deus não dá asa para a cobra. O que eu quero é que você entenda aqui, que há um propósito em Deus deixar que a gente enfrente lutas, sofrimentos e debilidades. Isso foi um peso para Paulo no seu espírito? Sim, foi. Foi um instrumento de Deus para evitar o orgulho espiritual? Foi. E ao invés de Deus removê-lo, Deus deu a Paulo algo superior, que foi a sua presença, constante, fortalecedora. Quero deixar uma frase aqui do pastor John MacArthur, que ele diz assim: a fraqueza não é um obstáculo ao serviço cristão,
é o palco onde o poder de Deus é mais claramente exibido. Nunca as debilidades, as fraquezas são impedimentos para Deus nos usar, como eu já afirmei. Conta a história que os imperadores romanos tinham alguém, essa história é contada de várias formas, mas que quando os imperadores chegavam numa cidade, no seu desfile de triunfo, da vitória sobre os inimigos, trazendo os caras amarrados, humilhados, com os despojos de guerra, que tinha alguém gritando ao imperador: lembre que você é mortal, lembre que você é mortal, lembre que você é mortal. Por que isso? Para que o imperador não se inchasse a ponto de explodir de orgulho, mantivesse humilde sabendo quem ele era. Como na história grega de Ícaro, Paulo sabia que não devia voar muito alto, não, pois isso levaria a se dar mal no final. Como na história de Sansão, Paulo sabia que não poderia confiar em si mesmo, porque a história de Sansão é tão triste, porque em Juízes capítulo 16, verso 20, quando ele se levanta para realmente se defender dos filisteus que estavam invadindo a casa onde ele estava com Dalila, a Bíblia diz que ele não percebeu que Deus não estava com ele. Olha a tragédia de uma pessoa que se enche de orgulho. O cara não se deu conta de como ele estava longe de Deus. O cara não se deu conta de quanto ele deixou de depender de Deus, de quanto ele deixou de caminhar com Deus, de quanto ele deixou de ser humilde. E eu fico pensando, irmãos, quantos de nós estamos na nossa caminhada e não estamos igual como Sansão? A gente está vivendo a vida pensando que Deus está com a gente, e faz tempo que Deus deixou. Faz tempo que você não tem unção de Deus, faz tempo que você não tem autoridade de Deus, faz tempo que você não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, e você está achando que está tudo bem na tua vida. Sansão pensou isso, porque ele estava cheio de si mesmo. Deus não habita um coração cheio de si mesmo. Deus habita um coração que se esvazia, que reconhece quem é. Aí Deus habita e pode encher, para tornar essa pessoa quem ela deve ser. Isso sim, e isso é a graça de Deus. Terceira coisa que eu quero falar da fraqueza, é que existe graça na fraqueza. Eu acho que você já entendeu isso. Há graça na fraqueza. Eu quero ler novamente o verso 8 a 10. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes ele pediu: Deus, tira isso de mim, 3 vezes. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Paulo conclui, então, se é assim, Deus, se o teu poder aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu vou gloriar na fraqueza, porque eu quero mais de ti, eu quero mais do teu poder, da tua glória. Eu não quero o meu sucesso, a minha realização, as minhas conquistas, eu quero o que o Senhor tem para mim. Então se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, aleluia! Eu vou olhar para a minha fraqueza, para a minha debilidade, para que o Senhor derrame mais graça, porque é a graça que eu preciso, é a graça que eu preciso. Ele fala aqui, para que o poder de Cristo repouse em mim. Na verdade a palavra no original é mais de habitar em mim, vem fazer morada em mim, não é só repousar, mas habitar. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É muito aqui curioso que Paulo retrate que ele orou 3 vezes e Deus não respondeu a oração, sendo que Paulo orava, irmãos, e Deus respondia. Paulo ressuscitou Eutico, que havia caído lá numa madrugada quando ele pregou demais. Paulo curou enfermos de forma extraordinária. Muitas orações de Paulo foram respondidas, mas quando ele ora por ele, Deus não responde. Isso não colocaria você em crise? Deus, eu pedi, o Senhor tem me usado tanto, o Senhor não pode responder essa oração para mim? E Deus diz, não, eu tenho algo melhor para você. Sabe o que a gente aprende aqui? Preste atenção no que eu vou dizer. O não de Deus é carregado do melhor para nós. O não de Deus. Às vezes a gente só valoriza o sim de Deus. Toda oração é respondida. Feita em fé e sinceridade, toda oração é respondida. Só que às vezes Deus vai falar assim, não, eu tenho algo melhor para você. Não, eu tenho algo melhor para você. Oh Deus, mas eu queria tanto isso. Eu já fiz o plano aqui, olha, quando eu não conhecia a Andréia, que eu me tornei cristão, eu orava assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida, eu sou teu servo, mas me dá a fulana. Quantas vezes eu orei assim, irmãos? Deus, eu sou submissa à tua vontade, eu vou fazer o que o Senhor quiser da minha vida, mas me dá a fulana.
E Deus não deu a fulana. Aleluia, que Deus não deu a fulana. Porque Deus deu a Andréia depois. Oh, aleluia, glória a Deus, Jesus. Que benção, como diz a irmã, benção de Deus. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Mas eu já tinha o plano perfeito. Não, essa aqui é a mulher da minha vida, vou casar com ela, vai ser uma alegria, vai ser extraordinário. Já tinha o plano arquitetado. Deus diz não. Não. E quando a gente entende que o não de Deus vem carregado da sua graça, a gente também se submete. O pastor João falou que a Vanessa perdeu uma gravidez aqui domingo passado. A Andréia também perdeu uma gravidez. Entre o Lucas e a Juliana, nós éramos para ter um bebê. Fiquei tão feliz com aquela segunda gravidez. Na verdade, foi a única que eu comprei um par de sapatinho logo na primeira semana. Dei para a Andréia, a única. Mas depois, o bebê faleceu no ventre dela, teve um aborto. E como que a gente entendeu aquilo? A gente entendeu dessa forma. Se Deus disse não, a gente crê que Deus tem algo melhor. A gente crê que a graça de Deus sempre é suficiente para sustentar a gente. A graça de Deus nunca vai levar você em um lugar que você não possa ser sustentado por ela. Lembra disso, você é filho e filha de Deus. A graça de Deus nunca vai levar você num lugar onde você pode ser sustentado por ela. A graça na fraqueza. É interessante que Paulo orou 3 vezes, Deus disse não. Quantas vezes Jesus orou lá no jardim de Getsemane? Você lembra? Quantas vezes Jesus falou com o Pai, Pai, se possível passa de mim esse cálice? Quantas? 3 vezes. E quantas vezes Deus disse não? 3 vezes. E Jesus orou como? Se possível passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faz a tua, porque eu confio na tua. Quantas vezes eu vejo cristãos frustrados, decepcionados, sem vigor, sem paixão, sem unção, porque tiveram orações que receberam não de Deus. Não de Deus, nunca mais se levantaram, nunca mais se renovaram, nunca mais confiaram em Deus. Puxa vida, se a tua vida está nas mãos de Deus, está no melhor lugar que ela pode estar, e você pode confiar nele, mesmo quando ele diz não, mesmo quando ele frustra os teus planos, mesmo quando ele diz assim, não vai acontecer. Se você pertence a ele, você vai entender isso. A graça do Senhor é suficiente, ela me basta. Se Deus não quer me dar algo, é porque isso não vai ser bom para mim. E Paulo entendeu isso aqui, falando de forma bem simples. É como você, pai, teu filho pede para brincar uma faca, uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, você vai dar uma faca porque ele quer, e ele vai espernear, ele vai chorar, e você vai dar isso porque ele quer, você sabe que não. Por quê? Porque aquilo não é bom para ele, você tem algo melhor para ele. Você tem um autorama, um ferrorama, que era meu desejo quando eu era criança, mas nunca tive, irmão. Se alguém quiser realizar meu sonho da infância, nunca tive, mas era o meu sonho. Deus não deu porque tinha coisas melhores. Sempre Ele tem coisas melhores. A graça na fraqueza. Eu creio que eu vou terminar por aqui, irmãos. Esse texto é tão rico que nós poderíamos passar dias refletindo nesse texto. Eu quero que você relembre aqui que o propósito de estarmos nessa série de mensagens é relembrar bênçãos que nós esquecemos no dia a dia. É relembrar de coisas tão gloriosas que nós podemos viver em Jesus, através do seu poder e da sua graça, que nós nos esquecemos no dia a dia. Conte as bênçãos. Conte sim as bênçãos de Deus. Domingo que vem eu quero compartilhar um testemunho aqui eu vou pedir autorização para ela primeiro. Testemunho tão incrível que eu li nessa semana, que ela postou, uma irmã da nossa igreja, no meio das lutas terríveis que ela passou, com seu esposo, com a sua família. Quanta graça para contar. Conte as bênçãos, irmão, conte as bênçãos, irmã. Conte sim, mas não se esqueça da bênção do sofrimento, da bênção da fraqueza, não se esqueça, porque Paulo descobriu, quando eu sou fraco, eu sou forte. Paulo aprendeu que a força espiritual não vem da autossuficiência, mas da total dependência de Cristo. É isso que Paulo aprendeu. Total dependência de Cristo. É isso que ele aprendeu. Agora, pensa aqui um pouquinho na nossa cultura. Nós estamos numa cultura hedonista, que o prazer é o fim último de todas as coisas. Nós estamos numa cultura narcisista,
onde a gente infla o nosso ego. E essa mensagem aqui é completamente diferente. Casais, aqui o pastor Marcelo falou da idealização. Idealizamos uma vida sem lutas, sem dor, sem sofrimento. Casais, aqui o pastor Marcelo falou da idealização. Idealizamos uma vida sem lutas, sem dor, sem sofrimento, sem espinhos da carne, sem mensageiros de Satanás. Por isso que a nossa geração é tão fraca. Por isso que a geração de cristãos que temos hoje, irmãos, é tão fraca. Talvez uma das mais fracas da história. Porque nós estamos esquecendo da bênção da fraqueza. Nós estamos esquecendo de que nós só somos fortes quando somos fracos. John Stott afirmou: a resposta de Deus a Paulo, minha graça te basta, é uma das palavras mais libertadoras da Escritura para todos os que enfrentam sofrimento. Sim, essa palavra. Se você está aqui nessa manhã e você é fraco, se você está aqui e você é frágil, se você lida com as questões da sua autoimagem, se você se sente realmente inadequado para várias coisas na sua vida, essa palavra é para você. Agora, é para você também que se orgulha, é para você que confia em você. Essa palavra é para você, porque Deus tem um plano glorioso na sua vida. O orgulho não pode impedir você de desfrutar desse plano. E lembre-se, a sua fraqueza, suas debilidades, seus limites, jamais impedirão você de desfrutar desse plano de Deus na sua vida. Desfrutar do melhor. Nós vamos cantar uma música agora, que chama-se Vida aos Sepulcros. Eu nunca tinha pensado com muita atenção na letra dessa música, mas ela tem um trecho que ela diz assim: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Eu não vou esconder, porque eu encontrei um amigo. Eu não preciso ter medo de esconder minhas fraquezas, ou de revelar minhas fraquezas, melhor dizendo. Eu não preciso ter medo de ser eu mesmo, porque eu encontrei um amigo que é Jesus, que age no meio de tudo isso. Aí o texto diz assim: o Deus das montanhas é o Deus dos vales, não há lugar que a sua graça não possa me achar, e por isso não há nada melhor, nada melhor. Por quê? Porque Ele torna as coisas que revelam a nossa fraqueza em coisas gloriosas. Ele torna o luto em festa, Ele torna a vergonha em glória, Ele traz beleza à cinza. Sim, o Senhor pode fazer, Ele pode mesmo. Ele traz vida aos sepulcros, Ele faz de ossos mortos soldados. Sim, Ele faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, e só o Senhor pode fazer. Aleluia! Eu falei aqui que nenhum filho, filha de Deus pode ser tocado por Satanás, sem que Deus imponha os seus limites. Nenhum. A questão é, você é filho e filha de Deus. A questão é, você está nas mãos de Deus, você está caminhando com Ele. A questão é, a graça de Deus está sendo suficiente para você e você depende dEle. Fecha os seus olhos. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração aqui, como só o Senhor pode fazer, pelo Espírito do Senhor. Visita os porões da nossa alma, visita os quartos trancados da nossa existência, Senhor. Visita corações fechados aqui, e convence, pelo Teu Espírito, do quanto é glorioso viver contigo, viver a Tua vida e não a nossa, e ser sustentado somente pela Tua graça, em nome de Jesus.